Bom, hoje eu acho que o assunto principal vai ser projeção. As projeções que nós fazemos a respeito da nossa própria vida e da forma em que nós nos relacionamos, tá? As coisas que nós acabamos criando expectativas e quando essas coisas às vezes não dão certo, nós nos frustramos e acabamos depositando esse senso de valor, de insatisfação, de insuficiência no nosso próprio valor. E como isso pode ser alterado, né? Eu acho que uma das mensagens principais de hoje é essa. Hoje eu vou falar sobre uma situação amorosa, tá? Veio na mesa. E pelo que eu tô vendo, inicialmente, a pessoa de quem eu tô lendo a energia é uma pessoa naturalmente otimista. Ela sempre tá procurando ver o melhor nas pessoas, ela tá sempre procurando a melhor opção de vida para trazer um bem-estar para todas as pessoas ao redor dela. Ela é uma pessoa que se preocupa com as pessoas, às vezes até demais. Fica a dica para você. É uma pessoa que busca sempre boas relações, boas amizades, ou pelo menos ela espera isso das pessoas. Por quê? Porque ela é uma boa amiga, ela é uma boa companhia, ela é uma pessoa que muitas vezes ela breca e freia os novos inícios que ela tem para viver, ou ela breca os próprios impulsos, ela pausa eles totalmente, inutiliza esse ímpeto, essa força que ela tem para começar, por medo de magoar as outras pessoas que já estão na vida dela. Então, assim, muitas vezes ela utiliza dessa força interior que ela tem para se parar. Mesmo que ela tenha a impressão e a intuição de que ela tem que colocar o pé no acelerador e ir de uma vez só. Mas ela se breca, a pessoa se breca muitas vezes porque ela considera as relações que ela tem tão importantes que ela não consegue ver que muitas vezes essas relações ou não são tão verdadeiras quanto ela acha, ou que, por mais que sejam verdadeiras, estão prendendo ela no passado, prendendo ela a antigas questões de insegurança, de insatisfação, de insuficiência. Mas a questão é que ela está tão apegada a essas situações que ela se breca. Ela simplesmente se pausa totalmente, se anula em prol do bom funcionamento dessas amizades, dessas relações. Pode ser família, pode ser amor, pode ser amigo. O que importa é que ela se poda pra caraca em prol do bom funcionamento dessas relações. Talvez seja uma coisa intrínseca, esteja lá no fundo, no qual ela sinta que ela não vai conseguir conquistar novos amigos, ou que ela não vai ter ninguém que a ame no final, se ela se expressar, ou se ela se expor verdadeiramente com o ímpeto de realização que ela tem, com as opiniões que ela tem, que muitas vezes são fortes, entende? E muitas vezes ela sente que isso pode ser mal visto pelas pessoas que vivem atrás dela, ao redor dela. E ela se poda, porque ela quer ser feliz. E ela acha, muitas vezes, que ser feliz é sinônimo de andar sempre acompanhado. E não é. Enfim, pode ser que atualmente ela esteja lidando, eu falo ela, a energia feminina da mesa, tá? Uma energia mais intuitiva, uma energia mais... A confirmação aí, ó. De Maritá. É uma energia muito carinhosa, a energia que vem aqui é feminina. É uma energia muito acolhedora, tá? É uma energia que gosta de ver as pessoas bem, gosta de ver as pessoas felizes. Muitas vezes ela é a anfitriã, vamos dizer assim, a pessoa que cedia os encontros,
que sabe, doa a casa para os encontros, é a pessoa que leva as coisinhas para as pessoas, que está no lugar e lembra das pessoas e compra as lembrancinhas para as pessoas. Ela tem o cuidado de fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, se sintam queridas, se sintam amadas. Só que muitas vezes ela acaba exagerando nisso. O que isso significa? Ser amoroso não é um problema, não é um defeito. Nunca vai ser. Nós precisamos de pessoas mais amorosas no mundo. Mas nesse caso, ela age dessa forma, às vezes se anulando as próprias vontades, anulando os verdadeiros pensamentos muitas vezes, anulando às vezes a vontade que ela tem de não sediar, de não comprar o presente, de não ser talvez tão carinhosa, tão empática, porque as pessoas são duais, elas não são só preto e branco. Uma hora ela vai estar bem o suficiente para isso e outra hora ela não vai estar bem o suficiente para isso. Mas ela não se sente capaz de colocar isso para fora, porque no fundo ela espera um retorno. Isso pode não ser consciente, ela pode não ter consciência disso, mas ela espera que as pessoas ajam com ela da mesma forma que ela age com as pessoas. Entende? E isso acaba fazendo com que ela se prenda dentro dessa quantidade de amor que ela tem, desse excesso de cuidado que ela tem. E ela meio que cria uma prisão para ela mesma ali naquela situação, justamente porque ela está aguardando o momento em que as pessoas em que ela confiou, as pessoas em que ela demonstrou amor, cuidado e carinho vão demonstrar para ela de volta, na mesma intensidade que ela demonstrou. E não vão. Porque as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. E essa é a realidade da vida. E as pessoas são duais, então a maioria das pessoas respeitam a sua dualidade, respeitam quando elas querem ou não querem fazer alguma coisa. E quando você está preso nesse estigma, nessa questão mental de fazer pelas pessoas sempre o que você espera que elas façam com você, por você, você se prende emocionalmente. Você não se permite ser quem você é de fato. Ser a pessoa que não está a fim de sair naquele dia, que não está a fim de comprar a lembrancinha. E com isso, você acaba gerando uma sensação de insatisfação eterna dentro de você. E aí acaba te colocando numa visão um pouco mais vitimista da vida. De, poxa, eu sou tão cuidadosa, eu sou tão carinhosa, eu sou tão legal. Por que eu sempre me lasco? Sabe? Por que eu sempre tô nessa situação na qual eu sou vítima de pessoas falando, de pessoas me julgando, pessoas me olhando torto? Por quê? Sem perceber que muitas vezes quem está se colocando nesse papel de incondicional é você. É você mesma que está se colocando nesse papel de incondicional. De eu vou amar não importa o quê. E não é assim que funciona. Você precisa estabelecer limites, porque se você não estabelecer limites para as pessoas não vão entender que tem limite, vão achar que elas podem sapatear em cima de você. Então é o seu trabalho de amor com você mesma lidar com isso. Tá? Dito isso, eu vejo que nessa situação amorosa, você conheceu uma pessoa que aparenta ser extremamente intelectual e ela é uma pessoa que é bem racional, pelo que eu tô vendo aqui, a energia masculina do local. É uma pessoa que às vezes é cortante, mas em suma, em maioria, essa pessoa, ela veio para sua vida e ela surgiu na sua vida para te ensinar por destaque o que é o comportamento de alguém que visa o seu próprio bem-estar. Então, pode ser que vocês nem fiquem juntos, mas você está sentindo essa atração
através dessa pessoa e essa pessoa através de você, justamente para que ela veja o que às vezes, precisar abdicar do que você quer em prol de um bem maior, e para que você veja como é que você pode se priorizar mais, sabe? Como você pode falar mais sobre o que você pensa, dar mais negativas. Então, essa pessoa que apareceu é muito organizada, tá? Até demais, parece ter um certo toque. Mas é uma pessoa muito autoconfiante, uma pessoa que confia muito na sua intuição, na sua sabedoria interior, entendeu? É uma pessoa muito justa, então é uma pessoa que não vai te sacanear, é o certo pelo certo. Mas, se ela não quiser fazer, se ela não quiser falar, se ela não quiser dar, não tem santo no mundo que faça essa pessoa fazer isso, ela abdicar, entende? E tá sendo um processo doloroso para você, a energia feminina, por quê? Porque você foi acostumada a dar. Doar, 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 doar. E doar mais um pouquinho quando você não tá aguentando mais doar. E aí você fica esperando que essa energia, ela se dê conta de que você tá doando pra caraca pra ela. E que ela retorne pra você com o mesmo nível de doação, ou pelo menos um nível parecido. Mas essa pessoa não é nem um pouco igual a você. E assim, sendo bem sincera, nessa equação aqui, é você quem está agindo de uma forma equivocada. É a energia feminina. É você quem precisa valorizar o seu tempo, valorizar o seu esforço, valorizar o seu coração e você como pessoa. Valorizar os seus gostos, valorizar as suas negativas também, tá? Não é porque você dá uma negativa, não é porque você procura dar a sua opinião verdadeira para as pessoas que isso vai fazer com que você seja rejeitada ou que isso vai fazer com que você seja menos valiosa do que você é. Muito pelo contrário. Então, essa pessoa apareceu na sua vida justamente para que você aprenda com ela. Por exemplo, a quando dizer não, quando impor sua vontade. Óbvio que ela é um extremo, você não precisa ser tão cortante. Mas pelo que eu tô vendo aqui, nem é tão importante assim, entendeu? Só tô explicando o porquê desse sentimento de atração que você tá tendo por essa pessoa, sendo que ela é tão diferente do que você esperava. É a lição que você tem que aprender agora. Talvez você esteja tão atraída por essa pessoa porque você tem que observar o comportamento dela e agregar algumas coisas da personalidade que ela tem para a sua e equilibrar. Porque, assim, honestamente, nós não vamos ser felizes nunca, nós não vamos nos sentir plenos nunca se não houver equilíbrio entre o lado luz e o lado sombra, entre o bem e o mal, entre o ser muito amorosa e o ser muito cortante. Então, se ele quiser aprender a lição dele pro lado dele, ótimo. Mas você, energia feminina, está sendo colocada nessa situação justamente porque o universo ele quer te ensinar essa lição. Ele quer te ensinar a balancear e a equilibrar os seus sim e o seu não. Tá? Então é muito importante ficar atenta nisso e levar essa lição não só como um relacionamento potencial, como uma pessoa em potencial para amar ou como uma pessoa em potencial para receber o retorno que você procura, tá? É importante verificar essa situação como uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de aperfeiçoar a sua própria personalidade e a forma que você se ama e se vê, tá? Como é que eu tô vendo que essa dinâmica tá se dando? Como você tá se sentindo muito atraída por essa pessoa e você quer muito almeja muito essa máxima de ter o retorno do carinho e da atenção e da abdicação que você tem,
enviado de volta para você, você está com uma expectativa muito alta, muito alta. E muitas vezes, eu não sei se você é uma pessoa mais religiosa ou mais espiritualizada, né? Mas eu acredito que sim, senão você não estaria vendo uma leitura intuitiva. Você conversa muito com os seus guias, com Deus, com seus anjos, com o que você acredita, tá? E você pergunta muito por que você está passando por isso, por que essa pessoa apareceu na sua vida. E essa mensagem é basicamente uma confirmação deles de que é uma oportunidade de você abrir essa caixinha trancada com tudo que você tem de ruim aí dentro e deixar sair. Deixar transbordar, para que você consiga equilibrar os seus dois polos, o polo feminino e o masculino, o polo positivo e o negativo, tá? Só que você atualmente está se concentrando nas perguntas erradas. Então você está muito focada só no âmbito de relacionamento, só no âmbito de como eu vou ser capaz de me relacionar adequadamente com essa pessoa. Por quê? Porque você está depositando a expectativa de ter o retorno que você quer, do carinho que você depositou nessa pessoa. E no fundo, ela não é obrigada a te retornar esse carinho. Quem tem que te retornar esse carinho é você mesma. Entende? E de tanto pedir, de tanto contemplar essa situação, você acaba se sentindo muito cansada, muito estafada, mentalmente. Fisicamente, atualmente, você anda se sentindo mais cansada, está se sentindo com mais vontade de ter uma introspecção, de se recolher, de ficar mais sozinha, e isso está entrando em conflito com a sua personalidade inicial, que é a vontade que você tem de agradar as pessoas, de trazer as pessoas para uma visão mais amorosa, mais de doação, tá? Mas você está sentindo que você não tem mais forças para isso, porque essa última pessoa, o fato dela ser extremamente cortante, dela falar com você que ela não quer e que ela não vai, faz com que você sinta que ela está te ferindo de forma proposital. Faz com que você veja todos os seus relacionamentos e todas as frustrações que você já passou na sua vida, com pessoas que falaram não, com pessoas que talvez te traíram, com pessoas que te magoaram, com pessoas que não observaram e não visualizaram esse seu carinho, esse seu cuidado, esse seu esforço para ser cuidadosa. Mas a verdade é que elas não precisavam e elas não tinham e nem têm obrigação de te retornar isso. Entende? E se você doa com a expectativa de um retorno, muitas vezes essa doação exacerbada, essa doação em excesso, ela não é verdadeira, porque você está esperando algo em retorno. Então isso é uma forma de manipulação também. Só que às vezes a gente se enxerga tanto nessa visão de o mundo está contra mim, que a gente não consegue visualizar os nossos próprios problemas, as nossas próprias travas, entendeu? Os nossos próprios mecanismos, e que todo mundo tem um lado escuro, obscurecido. Só que você está tão imersa nesse conceito de amor universal, de doar, 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 que você não consegue enxergar as suas partes nebulosas, as suas partes escuras. E de tanto você pedir para a espiritualidade para entender, a espiritualidade ela tá abrindo essa caixinha escura que você guarda na marra. E você não está tendo mais como controlar. Então você está se deparando com conceitos e nuances suas que você não gosta. O fato de você querer se isolar, o fato de você querer estar em meditação e reflexão, o fato de você estar com vontade de se afastar de algumas pessoas, de falar não, eu não quero, eu não vou, eu não posso. Isso está entrando em conflito com o medo que você tem de não ter ninguém ao seu redor, porque você entende e você absorveu da sua vida que ser amado é sinônimo de ter muitas pessoas ao seu redor.
E você pode ter várias pessoas ao seu redor e não ter um pingo de amor dessas pessoas. Então, a espiritualidade, ela tá te arrastando praticamente pelos cabelos para que você veja isso dentro de você, para que você veja que você tem sim as duas nuances e que você pode sim viver de acordo com essas duas nuances. Entende? O que você vai viver bem e feliz, e muito mais completa e se sentindo muito mais integrada com a sociedade, com o mundo, o universo em si. Sabe? E que é difícil no começo, dói, doloroso, mas é um processo, assim como todos os outros processos, e você vai passar por ele, e você vai sair dele muito melhor, por mais que o medo esteja te paralisando agora. É necessário que você deixe esse momento acontecer. É necessário que você entenda que você precisa derrubar esses paradigmas que você tem, essas questões psicológicas que você tem. Porque se você não lutar por você mesmo, pelo seu direito de ser quem você é, bom e ruim, compreensivo ou não, sabe? Se você não lutar pelo direito de ser você mesmo, as pessoas vão definir quem você é. E depois que elas definem quem você é, às vezes nem você consegue sair do que elas definiram pra você. Então, você precisa garantir o seu espaço, garantir o seu lugar de ser imperfeito, sabe? E se todas as pessoas têm direito de serem importantes, que nem esse cara que você conheceu, essa pessoa, essa energia masculina que você conheceu, se todas as pessoas têm direito de ser como ele, você também tem. E pode ser que no começo você sinta muita dor, porque as pessoas vão se afastar de você, porque elas estão acostumadas com uma outra pessoa, com um outro ponto de vista. Então você vai se sentir rejeitada, você vai se sentir no frio, você vai se sentir abandonada, e esse é o maior teste para você. Porque você vai se sentir tentada a voltar ao que você era para ter as pessoas ao seu redor. Mas é aí que você tem que pegar aquela vozinha interior e colocá-la para repetir várias vezes. Aquelas pessoas que se afastaram de você, elas não estavam ali pelo que você era. Elas estavam ali pelo que você podia oferecer para elas. Seja tempo, seja dinheiro, seja atenção, presente, carinho. Elas te usavam de estepe emocional. As pessoas que não te usavam de estepe emocional, elas vão permanecer. E vão ser uma ou duas. E essa é a realidade da vida e do mundo. Muitas pessoas são egoístas. E elas vão usar as outras pessoas para o que elas querem. Infelizmente, é assim que o mundo funciona. Pelo menos atualmente. É por isso que a gente está lutando para mudar esse padrão energético. Para que a gente possa viver num mundo mais igual, num mundo mais amoroso, de verdade, genuinamente, num mundo mais próspero. Mas esse mundo só vai poder ser próspero quando todo mundo for sincero. Não só com o próximo, mas consigo. E eu acho que essa é a sua missão atual. Você pode estar achando que a sua missão atual é entender como se relacionar com esse cara que apareceu. Mas esse cara que apareceu, ele só apareceu para te mostrar que existe um outro extremo, que você precisa equilibrar esses dois lados. E que você precisa deixar essa situação para trás. Essa necessidade de doar demais, tá? Mais uma vez, não vai ser fácil. As pessoas vão acabar te abandonando, vão acabar te largando, porque elas não estão mais se beneficiando. E aí cabe a você começar a se amar e a se aceitar. E aceitar que essa caixinha que você tem guardada aí dentro, ela faz parte de quem você é.
E é isso, sabe? E depois que você passar por esse processo, eu posso te garantir, com toda certeza, que você vai se sentir muito mais motivada, muito mais disposta, muito mais amada. Porque você não vai ser só amada pelas pessoas, você vai ser amada por você mesma. E isso não tem preço, sabe? E logo depois disso, na minha conclusão final aqui, você vai encontrar uma pessoa ótima, perfeita pra você, que se encaixa igual uma luva. Você vai se sentir mais disposta a se relacionar com essa pessoa, você vai se sentir mais genuína dentro da sua realidade para se relacionar com essa pessoa e pode sair até um noivado disso, tá? Enfim, é isso. Fica tranquila que o futuro te reserva coisas maravilhosas, incluindo o casamento que você tanto quer. Mas para que isso venha e para que você seja de fato feliz nisso, você vai precisar fazer esse trabalho. E você vai precisar se empenhar todos os dias para concluir esse trabalho. Tá? Bom, essa foi a mensagem. Espero que vocês fiquem bem, que vocês permaneçam bem. Muita luz no caminho de vocês. Fiquem com Deus e uma boa tarde.